Bom, agora são 11 horas e 32 minutos, horário de Brasília, 9h32 aqui em Washington. A gente continua falando sobre a eleição americana, agora mais perto desta apuração final dos votos por aqui. Enquanto a gente está tentando explicar muito para o ouvinte da Band News FM como é bem diferente a eleição aqui dos Estados Unidos na comparação com a eleição americana, a gente vai entrar agora numa outra questão para tentar entender isso, porque durante a madrugada o presidente Donald Trump anunciou que era o vencedor, mesmo sem a apuração ter terminado, e nesse momento a indicação é que Joe Biden será eleito presidente dos Estados Unidos e não Donald Trump. A gente está acompanhando ainda a apuração que não terminou. Mas o Trump, durante a madrugada, além de dizer que tinha vencido, ele falou que poderia entrar na Suprema Corte Americana, que é uma referência ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. A gente vai conversar agora para tentar entender um pouco dos meandros jurídicos do que pode acontecer aqui na eleição dos Estados Unidos, uma possibilidade de parar na justiça. Estamos em contato com o professor Wagner Menezes, presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional. Professor Wagner, bom dia. Qual é o trâmite? Como é que funciona isso se, de fato, o Partido Republicano, o partido de Donald Trump, querer entrar na justiça aqui dos Estados Unidos? O que ele poderia tentar impedir, conseguir? Bom dia para o senhor, professor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Opa. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Num dia especial importante, né, para todos nós, por conta dessas eleições dos Estados Unidos que afeta especificamente o Brasil. Se não diretamente, mas indiretamente em relação a outros elementos, né, como econômico, político e tudo mais. Bem, a possibilidade de impugnação das eleições por parte do Donald Trump, ou por parte de qualquer outro candidato, mesmo do Biden, ela é legítima, né? Qualquer um pode buscar, de acordo com seus argumentos, elementos concretos, fatos, provas, que possam servir como um mecanismo deslegitimador de uma determinada eleição. Agora, o que tem acontecido exatamente nesse momento é que soa como se fosse uma tentativa de se ganhar a eleição no tapetão. Todos nós estamos acompanhando, a eleição está bastante indefinida, o processo eleitoral está bastante indefinido, mas exatamente o argumento que seria utilizado pelo Donald Trump, o argumento jurídico, seria não a impugnação das eleições, né, mas me parece que está havendo uma certa confusão nisso, é justamente a possibilidade de continuação da contagem dos votos por votos pelo correio. O que ele questiona é justamente isso. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma certa margem de liberdade para disciplinar o processo eleitoral, e nesse sentido é que, por exemplo, os votos pelo correio, alguns estados estão recebendo, vão continuar recebendo esses votos por correio até o dia 10, o que pode realmente ter reflexo na contagem de votos. E com base nisso, a Donald Trump não só cria uma estratégia de questionar a própria eleição, de fazer um questionamento nessa eleição, mas também sobre a legitimidade ou a tentativa de deslegitimação da eleição até o ponto final, montando uma estratégia conspiratória como se a campanha do Biden, a campanha democrata, fosse enviar votos capazes de modificar o cenário da eleição. Agora, professor, como o senhor explicou muito bem, a eleição aqui, cada estado tem a sua regra. E essas regras estavam definidas antes do dia de ontem, né, o dia da eleição. Qual é a chance, se de fato o Partido Republicano entrar com uma ação, e qual seria o trâmite? Entra primeiro numa ação, já aconteceu isso, né, em tribunais locais, até chegar na Suprema Corte Americana? Era o que eu ia perguntar, professor. O Barão tirou as palavras da minha boca. O que é que manda, né? Qual é a lei que manda nesses casos? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos há muita autonomia, né, nesse sentido. Exatamente. É a lei estadual, mas eu tenho ouvido também
da mesma forma de questões conspiratórias, né, sobre possibilidade da composição da Suprema Corte, ter 6 votos de votos conservadores, 3 votos de votos indicados pelos democratas, e que poderia modificar isso. Concretamente, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que os juízes da Suprema Corte vão observar os dispositivos legais, e isso, e também nós temos um cenário em que, na realidade, isso pode ser modificado. Nós podemos ter, concretamente, uma folga de eleição do Donald Trump, o que, nesse momento, não parece que seja o que está se desenhando. Mas os mecanismos, eles são utilizados, mecanismos da legislação local, e isso pode realmente gerar uma discussão na Suprema Corte. Mas não acredito, concretamente, que a supremacia ou a pseudo-supremacia conservadora possa servir como um mecanismo de virada de mesa nos últimos minutos. Professor, agora a gente sempre discute por aqui as questões legais e as questões morais. Eu acho que a gente, se o senhor puder, né, partir um pouco mais para essa coisa da, talvez, moralidade, né, e da força que tem a democracia americana e do que a gente espera dela. Não é um pouco questionável o presidente dos Estados Unidos, atual presidente, está concorrendo novamente, indicou 3 juízes para a Suprema Corte, e agora, usada essa carta, né, indicou uma juíza, agora que foi aprovada recentemente na última semana, sacar essa carta de tentar levar para o tapetão, não pega muito bem, né, professor? Bom, cara, a tua pergunta é ótima e é bastante profunda, e o que eu gostaria de enfatizar é que nenhum populismo, seja de direita, seja de esquerda, seja republicano ou democrata, seja bom para qualquer tipo de democracia. Infelizmente, isso nem sempre toca ao eleitor, essa percepção. O ideal é que as instituições estejam fortalecidas. Com esse processo de amadurecimento democrático dos Estados Unidos, que sempre foi um referencial de democracia para todo mundo, sempre foi um modelo a ser seguido, me parece que os Estados Unidos, nos últimos anos, mas isso também é um reflexo da política mundial em todos os cantos, tem se apequenado com um polarismo, uma polarização muito grande na política, que reflete, no momento atual, uma pluralidade de ideias que vão repercutir justamente nessa polarização, por paradoxal que possa parecer. Esse populismo, esse tipo de mecanismo de deslegitimação da eleição, ele já é bem conhecido por países da América Latina, inclusive pelo Brasil, né? Veja, na última eleição, nós tivemos uma certa discussão sobre a votação eletrônica, e isso poderia realmente levar a uma crise institucional. Antes disso, nós tivemos uma tentativa, uma possibilidade de que o Aécio Neves questionasse a eleição da Dilma Rousseff no segundo turno daquela eleição, e que poderia também levar o país a uma controvérsia. Infelizmente, essa concepção sobre o que se pode fazer, sobre o que se deve fazer, sempre vai depender muito do lado em que você está. Então, digamos, se você é um simpatizante do Trump, e aqui reforçando o questionamento justamente do Eduardo, o ótimo questionamento do Eduardo, no sentido de que quais seriam esses tipos de argumento, como, por exemplo, olha, determinados estados estão exigindo um selo, um carimbo do correio de que o voto foi enviado até ontem. Outros estados, como Nevada, por exemplo, estão dispensando a exigência desse selo. Então, quer dizer, isso pode, obviamente, oportunizar um questionamento quanto a isso numa eleição bastante polarizada. Eu espero, sinceramente, que esse não seja o caminho. Por quê? Porque quando nós discutimos questões morais ligadas à condução do Estado, isso tem uma repercussão direta
no sistema político daquele Estado, na consolidação dos interesses da sociedade, mas especificamente os Estados Unidos em relação ao Brasil, é por isso que nós estamos discutindo isso, tem repercussões econômicas. É o nosso segundo parceiro econômico e comercial. Então, por exemplo, ontem, com o desenho de uma vitória do Biden, nós tínhamos um cenário de alta nas bolsas americanas. Isso, obviamente, vai ter repercussão aqui, diretamente, porque nós somos um parceiro comercial desse importante país. É por isso que nós discutimos isso, né? Não é por uma subversiviência ao sistema norte-americano, é porque o Brasil, obviamente, tem interesses diretos na eleição. Sim. Isso gera uma insegurança e isso vai gerar, como geraria, inclusive, no Brasil, né? Esse tipo de questionamento eleitoral, e que sempre aparece, principalmente por conta do perdedor. Mas essa é uma estratégia, para mim, essencialmente populista, né? Até porque, como frisou o Eduardo, essas regras elas estavam postas, né? Então, me parece que elas foram toleradas de propósito para serem utilizadas num eventual cenário como esse de polarização, de disputa voto a voto que nós estamos assistindo. Quer dizer, verdade. Então, não me parece que qualquer tipo de Suprema Corte, Supremo Tribunal ou avaliação à luz do direito possa aceitar isso. Agora, só mais um ponto a ser destacado. Nós não tínhamos um cenário de pandemia quando isso foi utilizado em 2000 na eleição do Bush. Né? Então, quer dizer, o mesmo tipo de recontagem foi utilizado já e o que garantiu a eleição do George Bush. Especificamente nesse ano, nós temos um cenário aberto, um cenário totalmente distinto, né? Não só pela mudança, e, por exemplo, estados estratégicos como a Pensilvânia mudou esse ano, né? Então, exato. Quer dizer, professor, o cenário está aberto para esse tipo de questionamento. É isso que eu queria dizer. Aberto. Quero agradecer muito a participação do professor Wagner Menezes. Nosso tempo está esgotado, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.